alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Sabe, quando você pensa assim, mesmo que a figueira não deu o seu fruto, tem dias que você está mal. E nesses dias você fica triste. Mas por você estar triste, isso não significa que você possa estar com o coração de ingratidão. Você deve levar a ele: Senhor, eu estou triste por causa disso, mas eu sou feliz porque você é o meu Senhor. Senhor, está acontecendo isso e isso, mas eu creio que no Senhor, eu entregando nas suas mãos, eu tenho a vitória, eu tenho o melhor resultado, mesmo que não seja a minha vontade. E o se alegrar é quando você está com Ele, independente do resultado que vier. Porque a alegria vem do Senhor. Vamos voltar lá do início, por favor. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Bem alto, vai. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Isso é muito forte. É você se manter fiel com a fé nele. Aleluia. Aleluia. Salva de palmas ao nosso Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração
coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vem. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Oh, aleluia. Que seja a minha declaração e a sua declaração nessa noite, Santo Espírito. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Declara ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Essa declaração é minha e sua. A Bíblia fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Aí a Bíblia vai me ensinar e te ensinar que não arderá fogo estranho no altar do Senhor. A minha vida e a sua vida são altares de Deus. E só pode arder o fogo da presença do Senhor. A Bíblia ela me prova isso porque quando Elias ora ao Senhor, o fogo desce dos céus e incendeia o altar. Quando Salomão ora ao Senhor, o fogo desce dos céus e incendeia o altar. Quando Arão, ele ora ao Senhor e é o primeiro encontro do tabernáculo, aquele primeiro momento que o Senhor é apresentado a todo o povo, Arão junto com Moisés, Arão ora, Senhor, desce o teu fogo para incendiar o altar, porque não haverá fogo estranho sobre o altar de Deus. Nessa noite que é a minha declaração e a sua declaração é chamar o Espírito Santo para que ele arda o fogo dele, a presença dele sobre a minha vida e a sua vida. Então que seja a minha declaração: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Que nessa noite a minha vida e a sua vida seja incendiada pelo Senhor e que a presença dele nos invada de tal maneira que possamos ser chamas na vida de alguém. Deixa eu fazer uma pergunta. Gente, obrigado. Hoje temos uma diferença, nós estamos sem o rapaz que toca, ele está passando mal, ele foi para o médico. Estamos orando pela melhora dele. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta hoje. Domingo comemora-se o quê? Comemora-se a? É quando o coelhinho vem, correto? Quase que a gente fala assim, né? Era uma pegadinha, né? Quase que a gente, sim, não. Isso aí é instituição humana. Não? Pode não, Rabi? Caraca, mano. Não dá, irmão. No domingo dá?
Domingo dá? Então valeu. E nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E aí tu vai falar, Jefferson, mas tu vai falar disso, todos nós sabemos, porque eu e você estamos aqui por causa desse evento. É um evento triunfal. Mas esse evento, ele nos ensina em cada instante. O Senhor, ele ministrou algo sobre o meu coração. Evelyn, dá para botar a imagem rosinha? Podem sentar, gente, desculpa. Opa, diminui um pouquinho, Evelyn. Não, foi muito, Evelyn. Calma. Isso aí, aleluia. Domingo passado, pela liturgia cristã romana, comemorou-se o domingo de... Mas vocês sabem por que é comemorado o domingo de Ramos? Não? Porque para declarar que ele seria morto, e ele seria morto como um rei que estava tentando tomar um reinado, ele tinha que ser aclamado como um rei. E o domingo de Ramos é a aclamação de Jesus entrando em Jerusalém. E aí eu não estou falando nada mais. E aí começa o princípio das dores. O Senhor, ele quer nos ensinar algo no decorrer de uma semana, até ele voltar. E aí o domingo de Ramos, ele ensina a proclamada entrada de Jesus. Abre para mim Mateus 21, do 1 ao 11. A gente vai ler um pouquinho de palavra. Hoje não é estudo bíblico, mas a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Evelyn, você vai ter que puxar a imagem. Isso, Evelyn, minha amiga. Vamos lá, a gente vai até o versículo... Evelyn, tu vai ter que voltar lá que eu já esqueci. Peraí. Não, volta não. Do 1, vai no 1. 21, capítulo 1. Mateus 21, capítulo 1. Não, Mateus 21, versículo 1, isso. E quando se aproximando de Jerusalém, chegaram em Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e a trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo o discípulo e fazendo como Jesus lhe ordenara, pode continuar isso, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram-lhe suas vestes, e fizeram assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão, tanto que iam adiante como os que seguiam, aclamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Entendam que coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida, para que momentos sejam fechados, ciclos. Há uma promessa que eu vou ter um filho. Mas para você ter um filho, você tem que casar. Há uma promessa que o meu filho, ele vai ser grande. Me diz quem é grande sem fazer nada. Hoje, para você ser um empresário, você tem que batalhar muito. Hoje, para você ser um advogado, você tem que estudar muito. Para ser um juiz. Tudo tem um preço. Só que tudo tem um momento da proclamação.
E o profeta disse. E aí, para começar um reinado, Jesus ele tinha que entrar e ser aclamado. Os reis eram aclamados assim, eles vinham com suas tropas, e aí vinha com todo um cortejo, e aí jogavam-se pétalas, flores, e aclamavam eles. Tanto que o alvoroço daqueles que seguiam Jesus gerou uma confusão na cidade. E eles perguntam, aquilo era o princípio do cumprimento de uma promessa. Para que cumprisse a vinda de Jesus, ele tinha que entrar. Só que quando eu e você pensamos em Isaías, e Isaías ele declara, Isaías, não é Jorge? Que declara, olha, e virá o príncipe, ele será justo, ele será conselheiro, ele será fiel, ele lutará e julgará por vós. Quando nós pensamos nisso, eu estou pensando como os judeus da época, eles pensavam como uma autoridade de rei, porque eles tinham tido Davi, eles tinham tido Salomão, e aí toda vez que Davi, Salomão ou Saul saíam para uma batalha, ou iam conquistar alguém, eles tinham um cortejo e um exército à frente, sobre seus cavalos bonitos, que mostravam autoridade e poder. Jesus ele entra sobre um jumentinho, um animal que carregava carga, não tinha pompa nem autoridade. E ele está falando comigo e contigo, olha, não é sobre aonde você está, é sobre quem está com você. Porque não importa se era um jumento ou se era um cavalo, quem estava em cima era um rei. E aí esse princípio ele vai nos instruindo. E aí a gente vai vendo Jesus ele fazendo algumas determinadas coisas. Após a sua entrada, ele vai para o templo. E aí tudo isso é indício para gerar um conflito maior. E ele vai para onde estavam os escribas, os fariseus, e começa a ensinar a verdade que cabia. E ele vai e purifica o templo. Quando chega mais um dia, Jesus ele vai e quebra todo o comércio. A gente passa na segunda, Jesus vai e purifica o templo. Se vocês quiserem, tem todos os textos. Quando chega na terça, Jesus ele se enfurece, porque ele fala, olha, a casa do meu pai não é casa de comércio, ela é casa de adoração. O templo ele foi feito para pedir perdão, não para vender. Porque já não havia mais aquela disposição, olha, eu tenho que ter algo para ofertar ao Senhor. Não, no templo já vendia o que eu ofertava ao Senhor. Não havia sacrifício de você se desgastar. A Bíblia ela vai me mostrar sobre entregar o seu melhor. E o seu melhor e o meu melhor tem que ter preço. Davi mostra isso finamente. Davi peca ao Senhor. E aí ele desce ao monte. E ele encontra a eira de Araúna. E aí quando ele encontra aquele homem, ele fala, você tem lenha? Ele tem. Você tem gado? Ele tem. É que eu vou fazer um sacrifício. E aquele homem olha para Davi como rei e fala, eu te dou tudo, eu te dou a lenha, eu te dou o fogo, eu te dou o gado. Tudo que você precisar. E Davi ele fala uma coisa que é muito marcante na minha vida e na sua vida. Se o meu sacrifício não tiver valor, de nada ele vale. As minhas atitudes têm que ser por eu fazer ao Senhor. Imagina, eu chego hoje e aí eu estou passando um processo e tenho que buscar ao Senhor. E aí eu falo, Lindimar, Ana, vocês vão orar pelo meu processo. E você vai fazer o que? Nada, vocês estão orando pelo meu processo. Tem que ter sacrifício, gente? Não. Se eu quero viver algo, eu quero entregar algo ao Senhor, tem que me custar.
Seria muito fácil eu falar: Jorge, faz o jejum aí que eu estou precisando. Mas se eu estou precisando, não sou eu que tenho que buscar. Tem que ter preço. E busca é abrir mão das nossas vontades, é entregar algo ao Senhor. E quando Jesus chega ao templo, não havia entrega, havia um comércio. E aí Jesus, ele se enfurece, e ele chuta tudo, empurra tudo e fala: na casa de meu pai não é casa de comércio, é casa de entrega, é casa de sacrifício. Porque se fosse casa de comércio, seria lugar de facilidade. E sacrifício foi sempre pagar um preço por uma busca. Foi sempre sobre entregar algo que eu tenho, que me custe. Abraão, ele mostra isso quando ele entrega seu filho, Isaque. Mas ele já sabia que o Senhor não levaria. Mas ele, em todo tempo, ele não abre mão de ir lá entregar. É entrega. E Jesus, quando ele quebra tudo, ele estava falando: olha, tem que haver entrega. Tem que abrir mão para que você possa viver. E às vezes nós não entendemos. E aí nessa semana Jesus, ele continua fazendo coisas. E aí quando chega na quarta-feira, Jesus, ele fala quem vai trair. Eles já estavam se aprontando para a última ceia. E Jesus, ele declarou: nenhum de vocês vão me trair. É um dia antes da Santa Ceia. E todos ficam alvoroçados, e aí Judas pergunta. E Jesus, ele declara assim: tu sabes. A declaração mais certa sou eu. Você que pode me dizer. Mas Jesus impede Judas de, na quinta-feira, estar sentado na mesa e ter os pés lavados por ele. Jesus, ele estava falando sobre perdão, sobre abrir mão do que me faz mal, porque para o outro não vale nada. Já está dentro dele, na natureza, muitas das vezes. Só que eu que não posso morrer pela natureza do outro. Eu tenho que abrir mão e perdoar, seguir em frente. E Jesus, ele mostra isso sobre seguir em frente. Sobre viver. E Jesus, ele pega naquele momento e começa a lavar os pés antes de fazer a ceia. O lavar os pés não era só um simbolismo. Quando Jesus lava os pés, aí é o simbolismo. Porque o lavar os pés era costume judaico. Quando você convida alguém para ir na sua casa, a primeira atitude, dar um beijo no rosto. Cumprimentar com ósculos santos. Dizer: tu és bem-vindo. A segunda atitude, você lava os pés para dizer: olha, as impurezas que estavam lá fora ficam para trás. Você é bem-vindo para estar na minha casa. Ele faz essa declaração de cortesia: vocês são bem-vindos. Só que o que chama a atenção é que quem faz esse serviço são os servos. Quem lava os pés, quem enxuga os pés e faz a recepção são os servos. Tanto que há um alvoroço nesse momento. E aí Pedro, aquele cara audaz, que às vezes nós nos identificamos, que às vezes a gente fala: eu sou igualzinho Pedro, eu faço da mesma maneira. Pedro, ele fala: ah, Senhor, tu não vai lavar meu pé não. Sou eu que tenho que lavar, tu é o meu mestre, tu é o rabi, aquele que me instrui, aquele que é minha referência, aquele que me conduz. E Jesus fala: se eu não conseguir lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Porque a Bíblia fala: quanto maior você for, menor você tem que se sentir. E aí você tem que descer para cuidar do menor. Ah, Jefferson, não estou entendendo. Então, vamos lá. Hoje eu sou obreiro da casa do Senhor. E eu entendo que eu tenho que servir vocês. Ah, Jefferson, mas você é o pastor. Eu sou o pastor e eu tenho que te servir.
Porque se eu não servir para te servir, eu não sirvo para nada. Jesus, ele ensina isso com Davi. Davi, ele dava a vida dele pelo rebanho. Quem é maior, o Senhor ou o rebanho? Porque o Senhor, ele continua sendo o Senhor sem rebanho. Mas o rebanho sem o Senhor não é nada. Mas Davi, ele dava a vida dele pelo rebanho. É o bom pastor. E se a gente não entender isso, que quanto mais eu galgo alguma coisa, menor eu sou. E aí Jesus, ele lava os pés mostrando, olha, se vocês chegarem num momento que vocês se achem alguém, agora vocês têm que descer e se ajoelhar. E agora vocês têm que lavar os pés de quem vocês não acham que é ninguém. Porque é lá nos pés que vocês entendem de onde vocês saíram e aonde vocês pensam que estão chegando. E às vezes nós não entendemos isso. Só que é chegada a hora. É chegada a hora. E Jesus, após a Santa Ceia, Jesus, ele se aflige. Ele se desespera. E aí, nesse desespero, a Bíblia fala que ele chama 3 pessoas. Vocês sabem quem Jesus chamou para o Getsemane com ele? Oi? Tá todo mundo acordado, gente? Tá todo mundo acordado mesmo? Aleluia. Então vamos lá. Quem Jesus chama para ir no Getsemane com ele? Deu branco, gente. Vamos vir para o estudo bíblico, hein? Pedro? Pedro, Tiago e João. Vocês têm certeza disso? Só que Jesus, ele quer nos ensinar algo com isso. E aí a gente entra no que nós queremos falar. Por mais que ele tenha vivido tantas coisas, e aí você vai notar que o que Jesus vive de mais intensidade, ele vive em uma semana só. Ele leva 3 anos e meio, Carmen, curando, fazendo as atitudes, fazendo milagres, ajudando pessoas, ministrando, ensinando. Mas a maior intensidade da vida dele, ele vive em uma semana. Ele é proclamado e aclamado. Ele se ira. Ele instrui na verdade que limpa. Ele vê alguém que ele instrui, trai ele e ensina que não deve abandonar. Só que a última é sobre buscar no meio da sua aflição. Jesus, ele diz que ele sente uma agonia tremenda nele e ele não sabia o que fazer. E aí ele chama 3 pessoas próximas a ele e fala: vamos ali? Aonde? Vamos ali. E eles chegam. E a instrução muitas das vezes é: independente de quem você chame, o relacionamento sempre será entre você e seu pai. Jesus olha para os 3 e fala: fica aqui e orai e vigiai, porque eu vou ali ter com meu pai. Passa-se um determinado tempo. Jesus, ele desce. E aí vocês sabem como ele encontra aqueles homens? Ele encontra eles dormindo. E aí ele tenta. E é sempre sobre tentar ter alguém conosco. Às vezes nós procuramos determinadas pessoas e achamos que são as melhores do mundo para solucionar o nosso problema. E Jesus, ele está falando: olha, só tem um que vai estar contigo todo o tempo. Só tem um que não vai te abandonar em todo instante. E aí ele diz: olha, fica aqui por mais um instante, que eu vou ali falar com o meu pai.
E ele sobe novamente. E quando ele volta, como eles estão? Dormindo de novo. Quantas vezes você pediu alguém para te ajudar? E na hora que você vai procurar a pessoa, ela não está nem aí para o teu problema. Parece que estamos todos nós dormindo na necessidade. No momento de aflição, no momento de necessidade, quem tem que estar conosco, quem nós achamos que tem que estar conosco, sempre estará dormindo. Mas quem tem que estar conosco estará ao nosso lado. Jesus sobe a última vez, e nessa última diz que ele suava sangue. Todos nós já tivemos um momento de dor muito forte na nossa vida, né? E no momento de dor forte, não importa o que você fala, alguém vai falar, vai passar. Segura um pouquinho, aguenta um pouquinho. Só que quem está vivendo a dor é quem? É ela ou é você? É você que está vivendo essa dor. Ninguém pode sentir o que você está sentindo naquele momento. Só você e Deus. Eu sei disso porque eu já senti dores tremendas. E falavam, é besteira. Dá para segurar mais um pouquinho. Só que a outra pessoa não estava sentindo o que eu estava sentindo. A outra pessoa não estava sentindo o que você sentia naquele momento. E Jesus suava sangue. Jefferson, mas por que ele suava sangue? Ele estava com dor. Ele estava premeditando o que ele já sabia que ia acontecer. Jesus, ele era homem, mas ele era Deus. Ele veio com um propósito. Lembre-se, nunca se esqueça. O Senhor te trouxe com um propósito. Às vezes nós não procuramos entender qual o nosso propósito de vida. Mas o Senhor, ele tem um propósito. E às vezes nós nos tornamos José, que percorremos um percurso na presença sem saber o propósito. E aí no final de tudo nós, era para isso, podia ter sido muito mais fácil. Era só eu ter falado, pai, estou indo para o Egito, porque o Senhor vai me usar lá. Ele precisava ter sofrido, mas ele sabia qual era o propósito da vida dele? Não, o Senhor só havia dado um sonho a ele. E às vezes nós percorremos um caminho gigantesco, porque não sabemos o nosso propósito. Mas Jesus, ele sabia o propósito pelo qual ele veio. E aí quando Judas, e ele aclama que um ia trair ele, aquilo começa todo o início das dores. Porque ele sabia, está chegando, agora está perto, Carmen. Agora só faltam mais alguns dias. Daqui a pouco alguém vai me prender, e vai acontecer. E podiam os discípulos falar, não, eu estou contigo, Rabi, eu te defenderei. Que não ia adiantar de nada. Tanto que um dos discípulos tenta fazer isso. Alguém sabe quem tenta fazer isso? Quem? Pedro. Pedro novamente na história, gente. Então, às vezes, ser colérico não é ruim, porque Deus, ele te conhece na tua natureza. Pedro, ele tenta defender Jesus com unhas e dentes. Pedro, homem de Deus, Carmen, homem que pregava, fazia sinais com Jesus, ele tinha na sua cintura uma arma. E ele se levanta contra um soldado. E Jesus fala o quê? Pedro, tu não sabe o que tu está fazendo, Pedro. Vai lá e faz um milagre, volta a orelha. Você só pensou que perdeu a orelha. Porque por isso Jesus estava sentindo as dores, ele já premeditava. Aquela angústia ele já sabia. E aí a vontade da carne, a minha carne e a sua carne, tem vontade de abrir mão de tudo. Quando tudo estiver difícil,
não abra mão, a tua bênção está perto. Quando tudo estiver muito atribulado, muito ruim, lute, mantenha-se firme. A Bíblia fala, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Jesus, ele resistiu, ele ficou firme. E depois daquilo ele vive um banquete. Entenda isso, quando tudo estiver difícil, você vai querer largar tudo. E a carne de Jesus, ela queria largar tudo. Por isso, aquela agonia, aquela ânsia, aquele desespero. E aí Jesus vai orar e ele volta a primeira e está todo mundo dormindo. Parece que ninguém está entendendo o que está acontecendo. E aí você está passando a sua dificuldade, passando um vendaval, a tribulação, coisas acontecendo assim surreais. E você olha à tua volta, está todo mundo normal. Parece que ninguém está vendo nada. Jesus, ele entra em aflição tão grande. E aí hoje os cientistas e os historiadores, eles tentam explicar isso, Carlos. Mas a explicação deles é tão tremenda que sai da lógica humana. Diz que a aflição e a dor era tão grande, que a pressão subia tanto, o nervosismo era tão alto, que os nervos capilares, os microvasos sanguíneos estouravam. E aí junto com o suor dele saía sangue. E aí por isso que o suor dele tinha cor de sangue, porque ele estava sangrando ao mesmo tempo que ele estava suando por aflição. Eu nunca suei sangue e não vou querer suar sangue. Eu não quero viver tamanha aflição que ele viveu. Mas no final, na última vez que ele soa sangue, ele entende o propósito. Senhor, passa de mim esse cálice. Lembra-se quando eu falei da sua rejeição? Não abra mão. Jesus, como homem, ele até quis abrir mão. Ah, Senhor, eu desisto de tudo. Toda a luta que eu fiz, tudo que eu batalhei, tudo que eu tentei, tudo que eu construí, eu quero abrir mão. Não abra mão. Se você lutou por um propósito, não abra mão. Vá até o fim. Porque é nesse momento que você está querendo abrir mão, que a sua vitória está perto. Que a sua conquista está perto. Que o que o Senhor prometeu para você vai acontecer. Ah, Jefferson, então qual é a chave? A oração. Busca o Senhor como se não houvesse amanhã. Na sua aflição, busque a Ele, porque só Ele pode resolver a sua situação. Só Ele pode trazer a calmaria e restaurar o que você necessita. Tanto que Jesus, ele se vê abandonado pelos seus discípulos, mas ele não abre mão de continuar subindo e falando: Pai, me ajuda, Pai, me ajuda. E a última declaração dele fala: Senhor, se é necessário que se cumpra em mim o teu propósito. Qual o teu propósito? O propósito de Jesus para mim e para você era ser o cordeiro imolado, nos dar o sangue da vitória, nos renovar e restaurar, pagar um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Domingo comemoraremos a ressurreição de Cristo, mas até Ele ressuscitar, Ele sentiu a minha dor e a sua dor. Ele passou a minha aflição e a sua aflição. E entendam que aquilo era só o começo das aflições. Depois daquilo que Jesus desce, os soldados tomam ele. Ele é jogado num calabouço. Ele é açoitado. E a lógica do açoite, ela é muito terrível. Ela era algo de torturador. Porque se você fosse condenado a 40 açoites, se você recebesse 39, a sua condenação não havia acabado. Eu podia te condenar novamente. E Jesus foi condenado várias vezes por mim e por você. E ele não abriu mão de falar nada. Ele não abriu a boca para declarar: mas não foi por mim, a culpa não é minha. O pecado é de Adão.
Esse povo corrupto que compra para te sacrificar a Deus. Esse povo que idolatra, que se prostitui, que te troca a qualquer esquina. Ele não abriu para declarar isso. A única declaração dele foi a declaração mais forte de todos os tempos: o silêncio. Jefferson, mas por que você está dizendo que o silêncio foi a maior declaração? Porque a Bíblia fala que é o Senhor que me justifica e te justifica. O silêncio justificou o Senhor e me salvou e te salvou. O silêncio é a maior justificação que nós temos. Não precisamos questionar ou abrir boca, porque é o Senhor que nos defende. Continua as dores de Jesus. Eu não sei quem vai ministrar domingo, mas o Senhor mandou ministrar isso. E se quem vai ministrar, se é o Jorge, ou se ele vai chamar alguém, eu não sei se ele vai ministrar sobre a ressurreição, mas eu já estou estragando tudo, gente. Hoje, quarta-feira, eu estou estragando tudo. Porque a Bíblia ela fala que ele carrega uma cruz que não era dele. Entendam que se nós formos buscar a história, a cruz ela não tinha 4 pontas. Os romanos eles não faziam cruz de torturação com 4 pontas. Era uma e a outra cortando. Era só para prender os braços e os pés, para ficar preso, caído, sem ter quem justificasse. Quem é esse? É mais um ladrão. Mas a cruz de Jesus, ela tem 4 pontas, porque tinha que declarar que Ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso que a cruz que me remete, que ela está vazia, que a salvação é minha e sua, que Ele ressuscitou e vai vir para nos buscar, ela tem 4 pontas. É um advertente para dizer que o Rei dos Reis foi crucificado por mim e por você. O ateu pode até dizer, eu não acredito em Deus. Mas ele tem que declarar pelo calendário que é depois de Cristo. Todos os outros têm que ver. Eu fui num templo hindu na Índia. E o templo hindu, eles adoram muitos deuses. É uma coisa terrível. Mas eles reconhecem Jesus como o Rei dos Reis. Tem lá um altarzinho e está escrito: eis aqui o Rei dos Reis, o Deus de Israel, o Deus vivo. Está lá uma declaração, o Deus do invisível. Porque a Bíblia fala que possamos aceitar ou não, mas toda língua confessará que o Senhor é Deus. E aí Jesus ele está carregando aquela cruz que era minha, que era muito maior e que tinha uma diferença. Só que Jesus ele já havia sido açoitado. Ele já havia ficado uma noite inteira preso, sem comer e sem beber nada. E aí Jesus ele traz um simbolismo para a minha vida e para a sua vida. Diz que Jesus ele cai no meio do percurso. E aqueles soldados eles não queriam carregar, porque para eles era como se fosse a escória. Como eu vou ajudar alguém que foi sentenciado à morte? E eles pegam um estrangeiro, Simão Cirineu, carrega a cruz dele. Mas eu não sou nem da cidade, eu vim fazer vendas. Não importa, carregue a cruz dele. Isso tem um simbolismo para a minha vida e para a sua vida. Jesus ele fala assim: olha, se você quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Mas o dia que você não aguentar essa cruz, que você achar que está pesado, o Senhor ele te dará o Espírito Santo. Simão Cirineu era a representação da ajuda que ficaria para a minha vida e para a sua vida. Em toda aflição, em toda dificuldade, você não passará sozinho. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mas Jefferson, como isso acontece? Quando eu me declaro ao Senhor. Aquela declaração de Jesus fez ele aceitar tudo o que aconteceria e que passaria. O Getsemane foi um marco.
E qual o marco, Jefferson? O marco de entender um propósito, de viver um propósito, de sofrer a dor do propósito, de querer passar o cálice, abrir mão de tudo que o Senhor tem na minha vida e na sua vida. Quanto de nós, no meio das nossas aflições, falamos: eu não quero mais. Não dá mais para mim, está doendo demais, está muito pesado. E o Senhor muitas das vezes fala: espera só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. É porque nós, diferente de Jesus, não sabemos o que nos espera do outro lado da porta. Jesus sofre aflição porque ele sabia, mas ele continua porque ele tinha certeza. Jesus, ele morre, o véu se rasga, eu e você ganhamos autoridade. Jesus busca a chave da morte e cumpre um propósito, porque a Bíblia fala que por meio de um todos pecaram e todos foram condenados à morte, mas através de um e por meio de um todos foram salvos e absolvidos da morte, e assim ganhamos vida eterna. Eu e você fomos comprados por um propósito de sangue, por um preço de sangue. Mas o Senhor, Ele me convida e te convida nessa noite a entendermos que na nossa aflição, Ele está conosco através da oração. Ele nos ensina sobre a oração. Jesus, Ele nunca disse assim: olha, quando você orar, vá para uma praça pública, num dia de sexta-feira que está lotado, se escabele e grite: Deus meu, sim ou não? Não. Ele fala: no dia da tua aflição, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo no secreto. Por que Jesus vai ao Getsemane? Porque não havia ninguém. Ele podia orar junto com os discípulos dele que ele levou, porque era o dia inteiro a confiança, era do ciclo de amizade dele. Mas ele deixa eles para ver se eu vou estar acompanhado todo o tempo mesmo. E ele sobe para falar em particular. Ele não sobe para falar em grupo. O Senhor, Ele quer falar e quer te ouvir, quer ouvir a minha aflição e a tua aflição no particular. É o singular que faz a diferença. O filho pródigo, quando ele vai ao pai, ele chega no meio de todo mundo? Não. O pai vai ao encontro dele no meio do caminho, estão os dois sozinhos. E ele fala: que bom que você voltou. Servos, vem cá, vamos fazer uma festa. Tragam roupas limpas. Tragam um anel. Tragam uma sandália. E aí cada um desses itens, ele tem um simbolismo. O anel, a autoridade, a sandália quer dizer que ele é um dos senhores. Ele tem alguém que guarda por ele. As roupas novas quer dizer restauração. Aquilo que foi perdido restaurou, a autoridade está com ele. E ele tem alguém com ele. Ele não anda descalço como um escravo. E às vezes eu e você não entendemos. Porque a Bíblia fala que o que é velho foi para trás e todas as coisas foram feitas novas. Tudo se fez novo. E aí eu estou no Senhor pensando no passado. Não pense no passado, deposite a sua oração e a sua aflição, a sua súplica ao Senhor. Porque Ele quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Que essa quarta-feira não seja só mais uma quarta-feira. Que seja um momento de reflexão para mim e para você. Se nós olharmos pelo que nós falamos, nós estamos vivendo alguns momentos. A ceia não aconteceu ainda. Jesus, ele não foi preso ainda. Mas no domingo eu e você comemoraremos que o Rei ressurgiu. Que o Rei nasceu de novo. Que o Rei está entre nós. E que nós agora temos vida eterna. E essa comemoração da minha vida e da sua vida não é para ser algo simples. Tem que ser algo marcante na minha vida e na sua vida. Às vezes nós somos até místicos, né? Essa semana uma pessoa me falou, tá gravando, gente, não posso falar. Corta! Eu não posso falar, gente. Mas uma pessoa fez um comentário.
E ela falou que está vivendo algo. E aí ela falou que toda vez que chega na Semana Santa, ela passa por um processo. E aí eu falei, então você ainda não entendeu. O Senhor, Ele está te chamando para viver algo com Ele. Porque essa pessoa, ela tem mais de 20 anos desviada. Mas ela consegue entender que ela está vivendo uma coisa, todo ano, na mesma data da Semana Santa. Só que às vezes nós estamos cegos e não conseguimos entender. E aí nós olhamos mais para os rituais. Esqueça os rituais. Fale com aquele que fez todas as coisas. E essa semana não é sobre um ritual. É sobre uma certeza. Que um preço foi pago. E não foi pago de morte, só foi pago de sangue. Porque o Rei está vivo. E Ele está preparando um lugar para mim e para você. Porque diz que na casa do Pai há pão. Ele está preparando um banquete. Na casa do meu Pai sempre vai haver banquete para mim e para você. E o Senhor, Ele espera a nossa chegada ansiosamente. Mas depende de mim e de você. Tem um louvor que eu acho que o pessoal não sabe cantar. Que diz assim, sobrevivi adorando. Eu não sei cantar não, gente, eu só sei o início. Vocês sabem o louvor, gente? Não, sabe, Carmen? Carmen é da antiga, Carmen sabe. Ela canta louvores há mais de 20 anos. Vocês estão entendendo? Eu acho que eu consegui mostrar. É não abrir mão. Porque Jesus, Ele mostra que no momento da maior aflição dele, Ele vai para os pés do Pai. Ele vai para quem poderia resolver o problema. Às vezes eu, o Jefferson, não vou conseguir. Mas o Senhor, Ele consegue resolver todos os problemas. O Senhor, Ele consegue trazer calmaria ao mar. E se nós não depositarmos nossa confiança nele, nós seremos como os discípulos que dormiam aos pés enquanto ele estava buscando. Não é mais momento de nós dormirmos, é momento de nós subirmos ao Getsemane. Eu não sei o que você tem passado, mas se você está passando por algo, suba ao Getsemane. Suba ao lugar de onde Jesus orou e faça a sua oração. Faça a sua busca, porque no Getsemane também há resposta. Getsemane tem um significado. Getsemane era no Monte das Oliveiras, não é, pastor? E aí o Monte das Oliveiras, Getsemane era o lugar onde prensa-se azeite. Onde prensa-se azeitonas e traz um puro azeite. Para extrair o melhor, temos que ser prensado. E às vezes nós não entendemos por que estamos sendo prensados. Mas o Senhor sabe. Então vai na casa da prensa e pergunta ao dono da prensa. Jesus, Ele me ensina isso e te ensina isso. Que no momento de maior angústia, no momento de maior aflição, Ele não recorre a ninguém. Ele recorre ao Pai. Mas Ele vai no secreto. Ele vai no íntimo. Puxa a cadeira, fecha a porta do seu quarto. Puxa a cadeira, bote lá e fala, agora a gente vai conversar. Mas não vá com pressa. Porque muitas das vezes nós queremos fazer um monólogo. Senhor, eu estou vivendo isso, eu não sei porque eu estou vivendo. Senhor, está acontecendo aquilo. Senhor, está acontecendo aquilo outro. E aí quando você acaba, você fala, ufa. Você pega, abre a porta e sai. Você não espera a resposta. Muitas das vezes eu e você queremos Jesus só como psicólogo. Que nós desabafamos tudo, colocamos todos os nossos pedidos e vamos embora. Jesus, Ele quer me dar a resposta, te dar a resposta do que nós estamos vivendo e por que nós estamos vivendo. Então descanse no Senhor quando você buscar a resposta.
Jefferson, o momento que eu tenho mais tranquilo é quando eu vou me deitar. Faça isso quando vai se deitar. Mas não deite, sente na cama. Vá com o tempo para ter uma reunião com aquele que te ouve e te responde. Jesus, ele fez isso. Tanto que na última vez, quando Jesus desce, os discípulos veem o quê? Eles têm uma visão. E eles veem 3 homens descendo. E eles falam: é Elias. Quem é o outro? É Moisés. Façamos aqui 3 tendas para que eles habitem aqui. Não é sobre quem nós estamos vendo, é quem está conosco. Quando eles têm aquela visão, Jesus estava mostrando: olha, nós nunca estaremos sozinhos. Você nunca estará sozinho, Elisângela. Aquela visão que aqueles discípulos têm era a declaração: você nunca vai estar sozinha. Você nunca vai estar sozinho. Eu estarei com vocês. Aquela visão é a declaração que nós não estamos abandonados, nós não somos órfãos, nós estamos sendo e fomos comprados por um pai galardoador que não abandona o seu filho. Mas que como filho nós temos que entender que devemos buscar Ele em tempo e fora de tempo, a todo instante. Eu gostaria de convidar no Ministério de Louvor, eu gostaria de te convidar a adorar comigo, porque nós, como cristãos, hoje sabemos que o Rei ressuscitou, que a morte não foi o fim, mas foi o início, que as dores não foram o fim, mas foram o começo de uma nova vida, para a minha vida e para a sua vida. Que o Senhor, Ele possa ter respondido ao seu coração nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare Ele que em seus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Então, irmãos, ouvindo a mensagem, né, que o Senhor colocou no coração de Jefferson para nossas vidas, nós entendemos que todo o sacrifício que o Senhor fez, toda a trajetória que Ele cumpriu enquanto Ele estava aqui nessa terra, tinha um objetivo. E o objetivo do Senhor era que nos dar certeza que Ele venceu a morte para garantir para nós a nossa vitória. Eu creio que todo o sacrifício, todo o sofrimento naquela cruz, Ele estava remetendo para cada coração que se converte a Ele, que se entrega para Ele. Porque Ele, diante do Pai, deve estar dizendo assim: valeu a pena. Valeu a pena, meu Pai, ver aqueles corações que estão dispostos a me adorar, ainda com as dificuldades, ainda que haja luta, ainda que haja coisas que possam tentar pará-los, mas eles não deixam de acreditar e de se entregar para mim. E quando nós adoramos a Ele, dizemos que estamos nos descansando nos braços do Senhor, é que nós acreditamos que estamos dependentes dEle em todo momento. E a nossa dependência do Senhor, em colocarmos a nossa vida, aquilo que nós precisamos nele, nos garante também a certeza que Ele está cuidando de nós. Tenha essa certeza nessa noite, que o Senhor está cuidando da sua vida, que o Senhor tem cuidado de você em todo momento, em todo tempo. E é por isso que Ele derramou o seu sangue naquela cruz, pelo amor a nossas vidas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode tomar seu assento. Obrigado, irmãos. E entendemos, né, que é bom comer um bombom, é bom comer um ovo de Páscoa, mas entendemos também que a verdadeira Páscoa é entender o sacrifício do Senhor pelas nossas vidas. Amém? Vamos adorar o Senhor com a nossa oferta. Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo. Você tem a oportunidade de estar ofertando.
Amém? Esteja à vontade para adorar o Senhor também com a sua oferta. Queremos também agradecer a todos os irmãos que estão conosco na live e dizer que domingo pela manhã nós teremos aqui uma ação, né, de Páscoa, onde nós estaremos, né, com várias crianças aqui, ajudando, né, a dar algo assim que talvez eles não tenham condições de ter em suas casas. Vai ser entregue aí caixa de bombons, vai ter uma grande festa. Gostaríamos de estar convidando você a estar conosco aqui presencialmente no domingo pela manhã. Amém? Tenha a semana abençoada, em nome de Jesus.